Fala pessoal, mais um episódio do Liquid Talks. Sou o Thiago, CEO e fundador da Liquid. Eu sou a Luísa, COO e cofundadora da Liquid. E hoje, para bater um papo aqui, incorporar com propósito, cultura, experiência e crescimento sustentável fora do eixo, a gente tem um convidado especial, Daniel Caiado. Ele é cofundador da Hype Empreendimentos, incorporadora de Curitiba com mais de 80 empreendimentos entregues e cerca de 3 bilhões de land bank. Referência em cultura organizacional, experiência do cliente e crescimento consistente fora do eixo tradicional do mercado. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Bem-vindo. Thiago. Obrigado, Lu. E, cara, pra gente Prazer. começar o papo, cara, conta um pouquinho da sua trajetória no imobiliário. Assim, acho que a gente gosta muito de saber sempre aqui por trás do empreendimento e do mercado tem as pessoas que constroem, né? E esse espaço aqui é pra gente bater esse papo aqui sobre quem tá por trás de cada uma das incorporadoras, empreendimentos e até fundos aí no mercado. Mas conta um pouquinho de você. Boa, vamos lá. Bom, prazer, pessoal. Eu comecei cedo no mercado imobiliário, comecei a minha jornada com 24 anos, estava ainda na faculdade, último ano de faculdade. Eu entrei um pouco depois porque eu tenho uma carreira um pouco pretérita de tênis. Eu tentei ser tenista profissional. Legal. Então, Sério? acho que a minha primeira experiência profissional antes de ter o negócio foi o tênis. Que bacana. Tem que ser muito da cabeça, né? Tênis é um esporte que é você com você mesmo. Foi uma escola e tanto. Sem dúvida nenhuma foi... Olha, eu recomendo muito, né? Tô tentando fazer meu filho, inclusive. Ele prefere futebol, mas ok. Uma hora ele vira pro tênis. Então eu comecei cedo, comecei no último ano de faculdade. Foi muito por acaso a incorporação para mim, porque... na minha família ninguém tinha conexão com o mercado imobiliário e na época, mesmo os 3 sócios, porque a gente começou em 4 sócios a empresa, aí já um ano e meio depois ficaram só eu e mais um sócio que permanece comigo até hoje. Mas nenhum tinha nenhum background de incorporação e foi muito, eu acho que muito mais num anseio de empreender e buscar algo que fizesse sentido. Eu acho que a gente era um tanto quanto conservador, a gente olhou outras coisas na época e a gente entendeu que o mercado imobiliário seria uma opção mais segura de começar a empreender. E exatamente naquele momento, o Minha Casa Minha Vida estava começando. Foi 2009 que a gente começou a olhar e o programa acho que foi lançado em 2008, começou a rodar em 2009. E a gente não tinha a menor ideia do que era Minha Casa Minha Vida, do impacto que ele ia ter a nível nacional, mas a gente embarcou, até porque era uma tese que era viável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de complexidade, e assim a gente deu o primeiro passo em quatro casas, numa cidade da região metropolitana de Curitiba, e ainda conjugando faculdade, estágio, eu estava fazendo direito na época, então estágio no escritório de advocacia. Nossa. E incorporando, né? Levava a nota fiscal para o escritório e ficava passando nota. Então, assim foi o início da Hype. Legal. E logo no Minha Casa Minha Vida, né? E como é que foi, já apontando aqui um pouquinho, já que você trouxe esse gancho aí, a empresa evoluindo junto do programa, de certo modo, né? Assim, o programa, quando foi lançado, a gente não tinha dimensão de como ele ia se tornar estrutural hoje. Sim. Responsável hoje por 50% do mercado, mais 50% do mercado hoje. E como é que foi a evolução para sair dessas 4 casas ali para ir até onde vocês estão hoje? Boa. E só uma dúvida também, já tinham as legislações que precisavam para você ter um Geric? Como é que também funcionava essa parte? Olha, Geric eu comecei a ter contato uns 6 anos depois. 6 anos? 6 anos depois, com crédito de fato, né? Financiamento à obra. Inclusive, isso foi uma parte da nossa estratégia / postura mais conservadora, enfim. E acho que encaixa muito com a tua pergunta de como é que foi o crescimento, né? Depois das primeiras 4 casas, a gente foi para 3, então... Evolução? Mas, não, brincadeiras à parte, a gente foi numa toada de empreendimentos pequenininhos, mas com um ciclo muito rápido, era fantástico, né? Quando você não tem noção do que você está fazendo e você ignora os riscos... É uma maravilha. Nossa, é lindo, né? Obras de 3, 4, 5 meses, você já fechava o ciclo e ia para a próxima.
Mas, na época, um ano depois que a gente começou, obviamente a gente enfrentou um gargalo de capital, né? Sim. O imobiliário, por mais que o ciclo naquela época fosse super rápido, ele exige capital intensivo, a gente só podia vender depois que a obra estava pronta, porque os empreendimentos não eram financiados. E aí a gente começou a enfrentar um gargalo, a gente achou um terreninho pequenininho para fazer 6 apartamentos, é, e não tinha dinheiro. E aí, na época, a gente não era a única incorporadora fazendo isso, a gente conversando com outros amigos, eles comentaram que tinham feito uma captação, nem era Sim. captação, né? Tinha O pego nome, dinheiro com alguns Pega o dinheiro, amigos, né? né? É, e a gente gostou da ideia, porra, vamos ficar com um pedacinho em vez de ficar com o resultado todo, mas vamos trazer um investidor para viabilizar esse projeto. E aí a gente trouxe um primeiro investidor, que inclusive foi o nosso primeiro ex-sócio, um sócio que saiu, Legal. mas era Mas uma foi. relação muito boa. Uhum. Ele investiu nesse projeto. E aí a gente começou a explorar muito esse canal de investidor. Então acho que a gente trabalhou de forma muito profissional isso, cresceu muito a base ao longo dos próximos anos. A gente chegou a ter mais de 200 investidores e assim, super democrático, né? Gente com 50 mil reais, gente com bem mais de 1 milhão, mas sempre acho que com espaço para todo mundo e obviamente uma relação que foi gerando cada vez mais capital. Então isso foi o primeiro passo de crescimento nosso. Esse capital, que inclusive é um capital muito saudável, porque ele é muito alinhado ao risco do Sim. projeto, né? Não era capital institucional ali ainda. Não era capital institucional, era um family and friends, mas friends of the friends, então Sim, sim. foi ficando Terceirizando os distante, Ah, tá. foi quase virando um fundinho, assim, Sim. mas para alocar só nos nossos projetos. Aí sim, 6 anos depois, foi quando a gente decidiu dar o primeiro passo para buscar dívida, né? Para fazer uma operação de associativo, de apoio à produção da Caixa, porque até esse momento a gente só fazia Minha Casa Minha Vida. Então a melhor operação, a única operação viável na época era rodar o apoio à produção. Sim. E aí a gente começou a ingressar no mundo do crédito, e daí a nossa empresa, ao longo dessa segunda fase, sei lá, 6 anos depois desses primeiros 6 anos, também teve um novo up de crescimento, porque a gente começou a conjugar as duas coisas. Investidor para entrar na primeira fase, que é um capital que é difícil, né, para comprar terreno, para viabilizar o pré-obra, e aí depois disso, banco para viabilizar a obra. Mas o interessante é que vocês entraram, então, numa estrutura de capital de maneira orgânica, né? Você cresce ali um pouco mais Super. focado, poucas unidades, o capital você vai entendendo o capital ali ainda sem entrar de maneira estruturada e depois vai para mudança. Eu acho que um dos pontos que eu ia trazer para você aqui era justamente esse, né? Essa evolução do capital dentro do mercado imobiliário, né? A gente, quando olha o mercado imobiliário, ainda mais quem não é do mercado imobiliário, tem muito a percepção engenharia, tijolo, construção e às vezes até imobiliária. Eu falo muito isso quando eu falo com fundos, ainda mais fundo de VC, às vezes eu conto um pouco, falo, mas ele é um negócio essencialmente financeiro, você tem que entender o fluxo ali é de viabilidade, né? Sim. E como é que você está vendo agora essa maturidade agora da entrada de capital mais institucional, mercado de capitais, outras formas de capital dentro do imobiliário, dado sua evolução ali de ter vindo de capital próprio e poucas unidades até onde vocês chegaram? Ah, é uma evolução dolorosa. Aqui não vou ficar adorando a pílula. É doloroso e eu acho que principalmente pelo momento atual, né? Eu acho que o capital atual ele está muito caro, em geral, né? Sim, E é bem isso que você falou. Você pode ter um produto excepcional, você, enfim, pode fazer tudo direitinho, mas se a tua conta não fecha, se a tua estrutura de capital ela não está muito redonda, você vai ter problema, né? E a conjuntura atual é de um custo de capital muito alto, né? Quando você vai a mercado, você vai falar, via de regra, fora talvez alguns players que conseguem um custo mais baixo, mas é CDI mais 3, mais 4, mais 5, com CDI a É absurdo. 14,75, é muito é caro, muito é caro. muito caro. Então,
destrói muito a margem do empreendimento. Então, eu acho que o mercado está se forçando a buscar o mercado de capitais porque equiparou, né, com um custo tão alto, o banco e o mercado de capitais está muito parecido, mas machuca muito, né? Sim. Ir para o mercado de capitais é uma alternativa que não... Você só tem um player a mais que talvez se o banco não te conceder o crédito que você precisa, você tem um player a mais Ele é o ali. complementar, né, hoje, assim, né? Não é o... Ele não é o player principal. Então, esses parâmetros de custo são complicados, né? Para você rodar uma operação saudável. Então, óbvio, quando você olha para Minha Casa Minha Vida, hoje a gente já não opera em Minha Casa Minha Vida, ou opera de forma muito residual. Mas aí você ainda tem um funding subsidiado, que é FGTS, então você consegue equacionar melhor. É um pouco mais previsível, né? Querendo ou não. Pelo menos mais previsível, exatamente. O que às vezes sofre o problema do econômico é o problema mais inflacionário, né? Se você tem uma inflação que descasa o custo de obra, do poder de aquisição do teu cliente. E descasa fácil ali durante o período de obra, né? Porque a capacidade de pagamento dele na entrada já é apertada por natureza. Exatamente. Né? Então... E a tua margem no econômico tá na entrada, né? Se você tem um problema na entrada do cliente... derrete a tua margem, né? E difícil também é o land bank, né? Eu penso isso também. Quando você tem um land bank e você cria a sua viabilidade do produto, mas você acaba tendendo para ir para o mercado de capitais ou para algum financiador e a taxa aumenta muito, você perde aqueles lançamentos que você tem para o próximo ano, né? Então, essa previsibilidade também afeta quando você vai fazer isso. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E depois de... Agora a gente já está fazendo 16, 17 anos, né, de mercado. Você começa a entender um pouco os ciclos de Brasil e você vê como é difícil empreender em corporação no país, porque é bem isso, você se prepara, você forma um land bank para fazer um lançamento dentro de determinados parâmetros, você tem uma engrenagem que precisa estar rodando, né? O teu DNA, a tua estrutura interna, por mais leve que você tente ser, você precisa ter um core que está rodando. E aí você entra num ciclo de taxa de juro alto, daí você vai ter que segurar aquele projeto, mas, puta, se você tem fluxo de caixa, e aí você fica entre a cruz e a espada, né? Você tá alavancado muitas vezes. Eu lanço para girar, né? Ou não lanço, seguro, mas daí o meu caixa vai ficar super, super comprometido. Então, é difícil. Enfim, você tem que... Eu acho que escolher não estar tão pressionado é fundamental, né? E eu acho que aí é um ponto muito legal que você falou, a alavancagem, né? Você crescer muito rápido acaba te trazendo, inevitavelmente, mais alavancagem. Alavancagem é bom, mas principalmente é bom no primeiro mundo, né? No Brasil, alavancar é muito arriscado, é muito, né? Você tem que contar até com sorte para sair dessa depois. Os ciclos de Selic que a gente tem aqui, você vai, né? Eu falo que a gente lança um empreendimento numa taxa, vai entregar em outra, e aí você, quando o teu land bank tá em outro momento. E a gente traz, a gente a gente está muito próximo, né? Obviamente, dos números do incorporador ali, né? Não só do risco, precificação de carteira, esse detalhe. E a gente, enquanto empresa de tecnologia, startup, também tem essa penalidade do custo Brasil. O capital, para a gente, tem uma precificação diferente. O capital que eu trago de fora versus se eu estivesse captando fora mesmo, né? Se eu fosse uma empresa baseada fora, eu teria uma precificação diferente fazendo a mesma atividade, às vezes com o mesmo nível. A gente traz isso e a gente vê essa penalização no nosso... crescimento, eventualmente você tem que colocar na conta, né? E o incorporador coloca na conta em cada projeto e no ciclo de projetos e um projeto atrás do outro. Mas eu ia conectar com um outro ponto aqui, a gente volta para funding, mas é que tem o lado todo do ciclo de capital, de você conseguir colocar o projeto, da viabilidade que a gente está falando, e ao mesmo tempo está sustentando algo que é estrutural, né? Eu tenho que vender, eu estou vendendo o desejo para o meu cliente, eu tenho que sustentar um projeto que faça sentido, ele vai comprar, ele vai viver a vida dele ali, talvez seja o único empreendimento que ele compra na maioria das vezes, né? Excepcionalmente você tem dois, e aí você tem os investidores, mas esse cara é muito pequeno no mercado quando você para olhar. A maioria das compras que a gente acompanha é a única compra na vida, né?
E aí o desafio do CEO, né, o desafio de quem está tocando a empresa, o desafio do sócio, do empreendedor, é esse, né? Eu tenho que viabilizar, mas eu tenho que entregar para o meu cliente ali. E É. como é que foi a combinação dessa evolução, né? Que você falou, hoje vocês não estão mais atuando lá tanto no Minha Casa Minha Vida. Como é que é a evolução desses públicos? Como é que vocês estão atuando hoje? Conta um pouco pra gente aqui. Ah, também é cheia de dor, né? Porque é você fazer essa migração, a gente saiu aos poucos, né? Mas a gente foi saindo do econômico, foi pro médio, daí médio alto. Hoje a gente opera também no alto padrão, a gente tem uma operação em Santa Catarina, que inclusive é Aqui, com ó. outra marca. E também hoje em Curitiba a gente faz bastante compacto. Compacto é um mercado ainda interessante. Compacto é sempre, você não sabe até quando ele se sustenta, né? Sim, Eu Aham. acho sim. que São Paulo também. São Paulo tá se fazendo essa pergunta É. agora exatamente todos Exatamente, os dias exato. aqui, mas é. Essa é muito difícil, né? E o mercado imobiliário ele é muito. A informação é muito assimétrica, né? Você não consegue coordenar os players, de repente tem um boom de produto na rua. Então é difícil, você nunca sabe quando que ele vai dar uma arrefecida e Uhum. o teu ciclo é longo, né? Então essas coisas não combinam muito bem, falta de informação e ciclo longo. Mas a, a transição, ela foi obviamente difícil, porque quando você sai de um segmento para outro, né, e colocando de forma muito simplória, você tem o econômico, tem o médio e tem o alto, são três formas completamente diferentes de fazer quase tudo, né? Sim, Desde o argumento de venda, da Uhum. conceituação do produto, da relação com o cliente, da execução. Então, os times, quase como um todo, precisam ser distintos, né? Inclusive, a nossa operação de alto padrão, a gente teve muito claro que tudo precisava ser separado. Aham. Óbvio, talvez ali minha estrutura administrativa, de gestão financeira, recebível, contas a pagar, tudo bem, a gente usa mais é, a, quem concebe o produto, quem vende, quem sim, constrói, é outra operação completamente. Não dá para aproveitar a mesma coisa. Talvez os suprimentos você tenha aí pontos de convergência, porque alguns insumos, o sim. aço, né, a curva A, em geral, ela se comunica, mas é muito desafiador. Então, você sempre, ou pelo menos no nosso caso, a gente teve bastante dor de mudança, né? Foi, no nosso entendimento, uma migração importante. É, a gente começou a sair do econômico em 2016. O nosso negócio a gente sempre gostou de ser Sim. muito vertical, né? Então, com 2016 a gente tinha a nossa própria imobiliária, a gente construía, a gente incorporava, a gente tinha uma correspondência bancária. Então a gente tinha ou queria ter muito controle de tudo. E pela correspondência bancária a gente começou a sentir cada vez mais uma dificuldade muito Sim. grande em aprovação de crédito. A gente viu o programa arrefecendo. E ali a gente começou, Ah, puta, acho que vamos colocar um pezinho fora porque Aham. estava ainda muito bom na época, mas estava, sim, enfim. Então a gente fez esse movimento de talvez um produto mais a mercado, menos dependente de política governamental, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que o sim, claro, Brasil é claro. muito difícil para qualquer segmento, mas eu acho que essa remodelação de estrutura, de mentalidade de pessoas, de perfil, inclusive, né, de skills, é essencial. Para mim, não dá para misturar os canais. Você E, vai ter problema. e é interessante aí que você acabou absorvendo bem e conhecendo bem o comportamento local, né? O comportamento regional lá de vocês. Então você tem um. Você conhece bem ali a tua região, você conhece bem como atuar, conhece bem o comportamento, talvez até de outros incorporadores ali. Como é que é isso para você, assim? Como é que você vê como comparação quando você está olhando outras regiões? Você tem o foco de atuação bem na Bem área lá? específico, É, é, olha, eu acho que a gente organicamente passa a entender muito o nosso cliente, né? É difícil aqui comparar, porque quando a gente olha para Curitiba, que a gente tem muito domínio, experiência,
a gente tem uma realidade de produto e quando eu olho para Santa Catarina, que é outra praça que a gente opera, a gente Diferente. também opera outro produto. São Então, bem diferentes lá então, também. então muda, né? Muda, Sim, porque sim, muda as sim. duas coisas, muda a região e também muda. Embora muita gente que consome Santa Catarina é de Curitiba, então aqui tem uma Sim, sim. certa sobreposição. Mas quando a gente fez movimento de expansão, o primeiro movimento de expansão nosso foi para o interior de São Paulo. Ah, legal. A gente foi para Americana e Campinas. E por que a gente foi para lá? Porque além, acho que de uma questão de zoneamento, que a gente entendeu que era um zoneamento parecido com o de Curitiba, e a gente entendeu que isso ia ser uma vantagem Legal. competitiva, a gente também olhou para o perfil do público, né? Sim. Tanto não só poder aquisitivo, tamanho de cidade, mas também para pro perfil de fato, porque Sim. esse é um exemplo clássico, né? Mas acho que ilustra bem. Cara, pro curitibano é quase essencial ter uma churrasqueira. Sim. Você tem que ter, né? Idealmente é carvão, né? Que São Paulo o pessoal já Sim, já sim, sim. tenta fugir um pouco disso, mas lá é, né, super tradicional, tem que ser carvão. E aí quando você vai para outras praças, as necessidades são Muda. muito distintas, né? Na churrasqueira, no Nordeste, nem, enfim. É, E Campinas tem uma certa similaridade nesse sentido. Então a gente viu uma semelhança em hábitos que nos deixou mais à vontade para ir para lá, né? Mas mesmo assim você tem que ter cuidado, né? Por exemplo, Curitiba, face norte é a mais valorizada, é show, É. é onde você mais precifica. Por quê? Porque Curitiba é frio, né? Então, Aham. pô, bater um solzinho, Curitibano já tá lá, né? Sim, sim. E Campinas já não. Campinas é mais face sul, tem que ser mais protegido, porque é quente, então o pessoal prefere Entendi. o contrário. Então, acho que tem essas sensibilidades, e eu acho que o tempo também vai trazendo mais isso, né? Mas que você tem que aprender. Para mim, no começo da empresa, a gente, vamos se tornar uma empresa nacional. Eu admiro É. quem fez esse movimento, né? Uma MRV da vida, mas é muito difícil. A Muito difícil, né? regionalidade E você tem que ter pessoas das regionais também, né? O time tem que se adaptar, ou você tem que se adaptar como empresa para isso. E até você falando isso da jornada, quem trabalhava para você na fase inicial, pensando em Minha Casa Minha Vida, você carregou ou você teve que fazer muitas mudanças estruturais na companhia para conseguir mudar de público? Não, eu carreguei muita gente. Lógico, as pessoas precisaram se adaptar, mas aí é mais até falar de pessoas do que enfim, da entrega necessária para o Uhum. público que eu estou atendendo. Eu sempre valorizei muito pessoas excepcionais. Pessoas excepcionais, elas têm a capacidade de se adaptar, elas querem, elas vão atrás, elas... Não quer dizer que não vai ter uma dor, né? Mas eu acho que em todo esse movimento que a gente fez, a gente sempre priorizou mais, e aqui não é ser clichê no discurso, é Sim, muito sim, sim. verdadeiro, né? Sim, sim. A gente sempre priorizou muito as pessoas que faziam a diferença, e independente de elas eventualmente terem uma curva de aprendizado um pouco mais longa do que às vezes eu já trazer alguém pronto de mercado, né? Esse pronto de mercado dificilmente vem perfeito, né? E às vezes não tá Ele- pronto pra tua empresa, né? Exatamente. Ele tá pronto, mas não é pro que você tá Exatamente. dizendo pro Naturalmente, teu desafio, né? você pode ter um desafio, né? Normalmente você tem um desafio, né? Exato. E quanto mais você cresce, mais a tua empresa ela exige pessoas mais sêniores, mais essas pessoas têm mais bagagem, E legal, vícios. mas vem uma bagagem de vício enorme. Daí é muito mais difícil você fazer elas se adaptarem, porque Sim. elas já estão cansadas, elas já viram isso em outras empresas. Já acham que sabe o que dá certo. Então é difícil, né? Enfim, é um equilíbrio. Mas é que eu acho que isso tem uma referência muito parecida com o que hoje a gente vive com tecnologia, querendo ou não. Porque as pessoas têm que se adaptar, né, dentro das companhias, porque a tecnologia, ela vem como um aliado, mas muitas vezes ela pode atrapalhar se você não tiver um time que vai jogar junto, Sim. né? Então, essa adaptação, ela também é muito...
é um desafio, né? Qualquer ferramenta que você traz para dentro de casa, qualquer mudança estrutural que você tenha que fazer, e a gente fala que a mais dolorosa pode ser o RP, né? Quando você fala assim, vou Ah, mudar de RP. nossa, nem me Ninguém, fale. acho que dois palavrões é tipo mudar de RP e integração. Nossa. Todo mundo fica assim, não, não. Integração é o... São dois Sim, palavrões e tabus, e eu acho que isso também reflete muito em quem você tem dentro da empresa, porque ela vai ter que jogar junto para internalizar, seja o segmento, ou seja as mudanças que você precisa fazer para evoluir como companhia, né? não tem, a gente não consegue ganhar em tudo, né? Eu acho que os conflitos, as discussões, as divergências, elas inevitavelmente, eu acho que essa é uma questão, né? Quando você está mais no começo da empresa, você tem aquele idealismo de que você vai conseguir botar todo mundo junto e todo mundo vai olhar e pensar a mesma coisa, e aquele uhul sempre. E chega uma hora que você começa a entender ou daí você começa a se frustrar, Uhum. porque não é Sim, bem assim, e daí você agrada um e desagrada o outro. Daí chega um momento que você entende que a somatória tem que ser mais positiva do que negativa, exato. nesse remar para o mesmo lugar, né? As Uhum. divergências vão acontecer, e você falou em RP, a gente, inclusive, eu sempre, enfim, fui um pouco frustrado com as tecnologias de mercado na época que eu comecei a olhar para isso, Cienge, Mega, UOL, puta, eu testei todas elas, falei, nossa, enfim, não gostava, achava limitadas, travadas, e aí durante uma época tentei desenvolver dentro de casa o sistema, mas, enfim, quando você dá profundidade em tecnologia, você respeita, né, porque Porque não é um A desafio desafio construção, não é exato. fácil, fácil, não é fácil, e aí, em determinado momento, a gente teve uma sorte, eu entendo, eu leio como uma sorte, de conhecer um pessoal de uma startup chamada Pago, é, e eu falei muito dos meus anseios, frustrações, e eles tinham o desejo de recriar uma operação de ERP da construção civil, trazendo também a operação bancária. legal. E aí a gente acabou sendo meio que o cliente 01 deles. Então eles estão desenvolvendo até hoje muito baseados nas nossas dores, nos nossos anseios. Mas, cara, pensa num parto para conseguir alinhar o time em Eu relação a isso. imagino. Porque é muito frustrante, porque o time quer uma Sim. solução pronta, Então, que vai resolver agora, né? E aí quando você está desenvolvendo um software e, é, e o software ele dá problema, e daí volta, e tem tá. bug, É, puta, e você esperar para o produto estar pronto para realmente entregar valor. Mas eu acho que daí no final do dia é muito, você tem que ter uma confiança muito grande que esse é o caminho certo. Uhum. Porque se você escutar todo mundo, eu tava lá com o Mega, com o Cienge, não que sejam ferramentas, a gente, inclusive para sim, obra sim. ainda tem o Mega, mas é, eu tava com eles, né? Não teria tentado algo diferente que eu acho que hoje cada vez mais gera muito mais valor para nossa operação do que Uhum. estar com eles. Uhum. O By the Book, ele funciona, óbvio, né? São ferramentas que estão aí consolidadas. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente precisa olhar um pouquinho fora da caixinha para tentar encontrar Sem dúvida. solução, né? É daí que vem as soluções, né? Sem Se dúvida. trazer essa visão. Ia trazer aqui um pouquinho já no meio da conexão. Eu sei que agora você está com um papel na Honey. Honey, que Uhum, inclusive é a nossa investidora aqui também na Liquid. uhum, E é legal porque gosto muito do papo com eles lá, que a Honey Island ela tem uma visão. É, é um VC, mas também entra na área de cripto e tem uhum. entrado agora com Real o papel estate. de real estate. Um dos passos, óbvio, Uhum, foi com a gente, tem alguns outros ali no portfólio, uma Macasi também tá no portfólio lá. sim. Então já tinha um olhar um pouco. Mas me surpreendeu esse olhar diferente pro real estate. Você pode contar um pouquinho pra gente dessa trajetória, principalmente sua, de estar Sim, olhando os dois lados? Agora dá pra entender um pouco, porque você sempre teve esse olhar ali do do financeiro. financeiro, né? Aham. Mas conta pra gente um pouco como é que tá dentro com esse outro chapéu aqui na jornada da incorporação. Pois foi, não vou dizer que foi ao acaso, porque eu já há algum tempo tinha o desejo de evoluir para conseguir criar uma operação, um fundo que efetivamente investisse, não no nosso negócio, mas em Sim. outras incorporadoras. Acho que por uma série de motivos, porque a gente acabou aprendendo a fazer isso muito bem com a nossa base de investidores, porque a gente percebia que havia
demanda espaço da nossa própria base de investidores para alocar em outros projetos, porque vinham oportunidades que não faziam sentido para a gente, porque a gente não absorve tudo e nem absorve em muitos segmentos, mas que eram boas oportunidades. E também pelo momento de mercado, eu acho que quando você muda o chapéu e você passa a ser financiador, uma taxa de juro alta, ela se torna interessante, né? Então, em vez de ficar lutando contra, junte-se a eles. Um bom ponto. Então, Bela reflexão. né, a gente tem que se adaptar à realidade. E então, eu acho que tudo isso foi fomentando em mim já há algum tempo a vontade de criar uma estrutura de investimento apartada da Hype. E ano passado eu tomei a decisão de seguir em frente com essa ideia, e uma das primeiras pessoas com quem eu conversei foi o Gustavo, que é o gestor do Family Office. Eu já tinha uma relação com o pessoal do eBanks, por investimento que eles fizeram no projeto nosso, e eu fui conversar de uma forma aberta sobre o que ele achava da ideia. Ele é um cara bastante inteligente, está conectado com investimento em geral, é o gestor do Family Office, né? E ele comentou que também existia o anseio da parte deles em criar um projeto focado em real estate. Aí não pelo Family Office, mas pela Honey Island, que é a casa de investimentos que nasceu dos sócios do eBanks, mas que depois ganhou vida própria, tem hoje diversos investidores, né? Então, a Honey Island tem um braço já super consolidado de VC, tem um braço de Web3, cripto, e queria, já tinha esse desejo, inclusive também puxado pelos sócios do eBanks, de abrir uma frente para real estate. Só que o know-how deles não é nessa área, né? E aí eles estavam buscando alguém que tivesse esse know-how. Então, meio que juntou a fome com a vontade de comer. E aí, hoje a gente está... enfim, evoluiu bastante, já está formatando a operação. A gente deve começar a alocar capital já no início do segundo semestre. Então, esse semestre ainda, esse trimestre, né? Porque a gente já está na metade, quase na metade do semestre, a gente vai começar a captação e daí segundo semestre começa a fazer os investimentos. Já estou prospectando projetos, áreas, enfim, estou conversando com bastante incorporadora. Então, tudo acontecendo meio ao mesmo tempo, né? Essa é uma fase bem corrida. Mas é bom tá usando a expertise toda, né? Desse tempo, né? Muito. Ajuda muito. Relacionamento, conhecer região. Ajuda. Tá do lado da cadeira que é dele, que sempre foi sua, né? Sim. Agora faz muita diferença. E eu acho que isso eu carrego muito. Acho que tem uma série de sinergias, né, nesse histórico. Com certeza, conhecer a cozinha ajuda muito, os relacionamentos ajudam para se conectar com as pessoas certas e ter velocidade em geração de negócio. Mas também, eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu conversei com muito fundo e às vezes os fundos têm uma abordagem desnecessariamente agressiva. A gente falou isso semana passada. Tá falando isso, É uma postura... Assim, eu entendo, agora tô do outro lado, então, óbvio, eu entendo a questão de você ter que proteger os interesses dos teus investidores, mas você consegue encontrar um meio de caminho entre o que é saudável, manter uma incorporadora de pé, né? O que enfim, equilibrado versus ter uma postura, não importa, se vira, né? Eu quero meu retorno. Então, eu acho que eu tento levar muito isso nas interações que eu tô tendo, de construir esse meio de caminho. Óbvio, eu preciso dar retorno, mas ao mesmo tempo é ruim para mim se eu quebrar uma incorporadora, né? Eu acho que esse é um grande ponto. E agora sentindo um pouco as dores do outro lado, né? É difícil você achar bons parceiros incorporadores, né? Então, a minha visão é muito de achar bons parceiros e manter esses parceiros como parceiros de fato, porque se eu ajudar esses caras a crescerem, eu cresço junto com eles. Eu não preciso cada vez ficar achando um novo, porque esse aqui quebrou, daí esse aqui quebrou. Então, eu acho que essa construção de longo prazo, ela... E tem uma recorrência também, né? Porque querendo ou não, são empreendimentos que ele tem vida de 3 anos, mas na verdade é uma vida... Você não vai querer entrar em um, né? E a gente
acho que pegando esse gancho do que a gente estava falando semana passada, a gente vê uma dificuldade, primeiro, do incorporador entender o que é um investimento numa operação dele, sendo que muitas vezes a empresa é familiar. Ele nunca passou por uma operação dessa porque o dinheiro é da família. Ou ele tem sócios que entendem ou não do negócio. Então, você tem que entrar numa camada, às vezes, de explicação Exato. que ela vem muito antes de você falar quanto você vai cobrar de taxa. De diálogo. Você tem que se conectar com ele numa conversa de Ele negócio. tem que confiar em você, né? A confiança vem antes de uma negociação. E a gente sente muitas vezes que os fundos, eles esquecem dessa parte. É como se fosse um banco. Você vem aqui, você quer seu crédito? Então a taxa é essa. Isso, a condição é essa. Já manda o PPT lá, daí você o fala PDF. Ele sabe isso com a Caixa Econômica, mas que ele tem uma relação de 20 anos. Ou se você é loteamento, você nunca falou com ninguém de mercado de capitais ou de banco. Sim. Então, você tem que ter uma sensibilidade muitas vezes e a primeira vez que você vai abrir a porta, você não vai fazer uma proposta. E eu acho que é essa sensação que a gente tem às vezes assim, calma, a gente vai chegar na proposta, mas primeiro você tem que conhecer o incorporador, Vamos saber namorar de antes. onde ele veio, qual que é a intenção dele com o funding, né? A gente tá com algumas operações aqui em casa, aqui, né, rodando, que se você olhar por fora, elas são muito parecidas. Recebível, garantia, enfim. Nenhuma delas é igual. Nem a motivação, nem onde vai ser estruturada, nem a preocupação. nada é igual. A preocupação, quem tá tocando dentro da empresa, nada é igual em nenhuma das operações. Se eu estivesse simplesmente botando na prateleira, mesmo que o produto final ali seja muito parecido, a compra é muito diferente, cara. Assim, assim, e tem que saber traduzir no fim do dia, né? E a gente tenta racionalizar negócio, número, mas no final do dia, você tem um ser humano lá na outra ponta. Sim. Um ser humano que quer empatia, que quer diálogo, que quer essa conexão para tomar uma decisão, né? A gente pode falar que a gente toma só uma decisão racional, mas não toma. Então, isso é fundamental. Você entender ele, escutar ele de forma ativa, para daí, óbvio, ajustar dentro dos teus limites o que você vai propor para ele, para mim eu acho que uma coisa que realmente falta muito no mercado. E acho que eles tiveram sucesso em pensar em alguém de incorporação. Esse casamento de vocês, eu acho que ele é muito relevante, porque tem um facilitador. Faz muita diferença pra gente, por exemplo, a Lu ter passado por incorporação, sabe? A Lu ter sido incorporadora, tá do outro lado. O diálogo é muito diferente. Imagino que pra você lá isso deve fazer uma diferença imensa. Porque você sente um nível de confiança diferente quando alguém passou a mesma dor que você e tá do outro lado da mesa, né? Sem dúvida. E a sua comunicação também, ó, como que é para você também, quando você entra numa mesa que tem alguém de fundo, porque eu tenho essa percepção, aí eu queria ouvir a sua, mas o incorporador, ele entende a primeira vez quando o fundo vai explicar como é que ele vai fazer uma estruturação, alguma coisa desse tipo para dar Não, você tem que... São muitas camadas de interação para ele conseguir absorver efetivamente toda a operação, né? Eu acho que é muito óbvio, tem gente que está acostumado, Sim. né? Lógico. Mas tem muita gente que não. Aí o incorporador normal, né? Não o super profissional, que é enorme, ele muitas vezes não está acostumado com esse tipo de diálogo, né? Então, e esse é um ponto legal também, que me dá bastante prazer, eu tô começando nisso agora, mas a gente tratou com alguns incorporadores que não são tão consolidados, tão grandes, operações um pouco menores, e é muito legal você poder dar os teus pitacos, sabe? Acho isso a melhor parte. Puta, eu já vivi isso, eu já conheço alguém que viveu, e você direcionar, assim, óbvio, não cobro, né, por isso, conselho gratuito, mas se a pessoa vai seguir ou não, mas, puta, você vê que às vezes ela tá precisando de não um ajuste, mas alguém que já passe uma experiência vivida, e é muito legal poder compartilhar, sabe? Além de tão somente dar dinheiro. Sabe que esse é um conceito que, assim, pra gente, quando tá olhando o Venture Capital, você tá mais acostumado com o conceito de Smart Money. Realmente você procura, assim, não é da boca pra fora. Óbvio que dinheiro bom é aquele que funciona quando você precisa, né? Seja ele mais caro ou mais barato, se ele estiver na hora certa, ele é bom, e na incorporação ele sempre funciona. Mas
pra gente em tecnologia funciona muito, a gente olha muito quem tá por trás. Nos nossos investidores, a Uhum. gente tem um carinho imenso com todos eles aqui, mas porque a gente pôde, dos dois lados, escolher bem. Sim, Assim, tanto da gente passar por due diligence do nosso lado, mas a gente ir lá, examinar, conversar com quem eles investiram, porque no fim do dia vira uma relação de longo prazo. Então, tá. levando esse conceito de smart money para pro mercado imobiliário, né? Você conseguir se beneficiar não só do dinheiro, Uhum. né, ou da operação, mas de pessoas que vivenciaram o mercado, que passaram pela mesma trajetória, que, putz, vão ser mais resilientes. Eles são pontos que eu acho que somam muito no dia a dia, né? Muito mesmo. Smart money é a palavra. E como Exatamente. que vocês estão estruturando até para prospectar, né? De alguma forma, assim, vocês Hum, têm um nicho específico? Vocês estão pensando mais em terreno? Como é que tá essa estruturação de captação, vamos dizer assim, inicial? boa. A gente tem duas abordagens. A gente tem uma abordagem. Bom, acho que geograficamente a gente está aonde eu tenho mais conhecimento. Isso foi um alinhamento que a gente teve, né? Não faz sentido vir aqui competir em São Paulo, que eu sou um forasteiro, não tenho relacionamento, não Uhum, conheço o mercado. Então, a gente está distrito a Paraná e Santa Catarina, essencialmente. Do ponto de vista de segmentação, eu acho que é muito questão de oportunidade, então óleo econômico, óleo médio, óleo é, alto, não estou focado em um nicho único de tipo de projeto, uhum, e o capital é direcionado essencialmente para o pré-obra, para tá. aquisição de terreno, e daí de duas formas, ou eu tenho uma incorporadora que já tem um terreno ou quer adquirir um terreno, e aí eu viabilizo isso para ela, ou gero liquidez se ela já tem, Aham, né? Sim, Ou sim. viabilizo uma aquisição de uma negociação cujo terreneiro não quer entrar numa permuta, enfim, não quer Sim. alinhar o retorno no longo prazo com a incorporadora, ou a gente mesmo olha para aquisição de áreas que a gente entende que são líquidas, que estão numa precificação adequada, e aí na sequência, ou até em paralelo, a gente já vai negociando essas áreas com incorporadoras que podem ter interesse. uhum, Pega um bom espaço no mercado também, né? Que é onde você não vai competir também com o capital de poupança, Exatamente. subsidiado, tem um sim. espaço no mercado Exatamente. interessante. Acho que esse é um olhar que a gente, quando criou a Liquid, do que a gente está fazendo aqui, tem muito, né? Tem muito espaço para fluxo de capital no nosso mercado, para você ser criativo aqui, para você pensar melhor, para você entender aonde entra a estratégia. A gente veio de uma história muito que era poupança, depois o FGTS entrou e viraram as duas Uhum. Sim. principais fontes. Agora você tem mercado de capitais que teria deveria ter uma capacidade de absorver mais esses outros espaços, né, no ciclo de crédito Eu acho que nesse financeiro. sentido o mercado tá ficando mais maduro, né? Se a gente olha, quando a gente começou, sei lá, um pouco antes até, o mercado era muito cru em relação às estruturas de funding, né? E eu não conheço a fundo, mas o mercado americano ele opera já muito melhor isso. Ele tem esses momentos de entrada e saída do capital e cada capital Uhum. tem uma especialidade. Você, lá da Sim, mesma forma lá, você tem o cara que entra só pro greenfield, depois ele é substituído por um cara que vai às vezes até a incorporação, depois tem um cara que entra para executar a obra. Então, eu acho que essa maturidade ela ela é saudável, Uhum. né? E principalmente ela viabiliza mais negócio, porque é, hoje o capital pré-obra o banco não entra, alguns fundos entram, mas são poucos Poucos. ainda. Então, é muito hoje ainda viabilizado pelo Family and Friends ou caras que sim. fazem isso por conta própria. Ainda tem quando você olha incorporadora patrimônio de afetação, então você tem ainda, né, para a própria incorporadora colocar o capital, então faz muito sentido que você busque Sim. E outras vocês, e alternativas, vocês né? de alguma forma auxiliam também na criação do produto, por exemplo, já que vocês vão entrar ali na viabilidade inicial, vocês vão direcionar de alguma forma, auxiliar, né? Você falou uma consultoria grátis de alguma forma, mas direcionar para onde esse empreendimento vai, uma vez que vocês entram desde o início? Olha, pitaco, assim, eu sempre deixo claro que nosso papel, nosso objetivo não é interferir na criatividade, na conceituação de cada incorporador em relação aos seus produtos. Óbvio que a gente busca entender se o que ele está concebendo está coerente, né? Aham.
fazer, enfim, um produto muito descolado com a realidade da região, daí é mais uma decisão nossa Que de vai aportar se a ali. gente vai entrar ou não vai entrar. Mas uma vez que existe esse alinhamento, e havendo espaço, o interesse da incorporadora em trocar ideia, é super legal, né? Enfim, acho que dá um... Não é nem dar... Às vezes, nesse caso, nem é troca, nem direcionamento, mas é uma troca de ideia. É uma Total. pessoa E a você já mais tem para uma colaborar. experiência local, né? Esses dois lugares Exato. que você já tá olhando para investimento, você já tem essa noção porque você já lançou Sim. lá. E a hype nessas localizações, elas são médio-alto? Continua com o mesmo padrão que vocês estão operando em Curitiba, enfim. A Hype opera hoje essencialmente Curitiba. Tem 2 projetos fora. Tem aqui interior de São Paulo, desculpa, não, tem um pouquinho mais, mas a gente opera médio alto e compacto. E Uhum. um econômico no limite, assim, já nos 500 mil, então não é bem um Aham. econômico. É que agora o econômico tá cada vez. Nossa, já tá quase R$ 1.000.000, né? Já se Exato. foi Tá a cada vez 700. subindo um pouco mais, exato. Então, daqui a pouco nem vamos chamar mais de econômico, né? É. Enfim, 150 mil a entrada do econômico, né? Então, gente, Aham, as faixas mudaram todas, aham. o teto. Tá ficando pesado, Exato. mas... Então, a Hype opera em Curitiba e a Art House faz só alto padrão A Art House é a sua, é a outra de de Santa vocês. Catarina, Tá que bom. faz alto padrão, Tá. exatamente. Então, hoje a gente tá bem dividido dessa maneira. E aí, e vocês pensam também em alguma forma, alguma que vocês tenham parceria também nessas regionais? Por exemplo, na Art House, né, que você falou. Vocês têm algumas incorporadoras que vocês fazem parcerias também, por exemplo, em Santa Catarina? A gente nunca fez parceria. No passado, sei lá, tinha uma mentalidade... Não sei, que eu mesmo queria fazer, não queria pensar em parceria. Aham. Hoje eu já penso diferente, eu acho que tem parcerias que podem ser interessantes. Também os projetos mudaram de tamanho, eu acho que cada vez mais você compartilhar o desafio de um projeto maior é Sim. saudável, E né? às vezes, com você tendo esse novo relacionamento, também te abra outras portas, assim, outras frentes, Pode né? ser, sem Isso é dúvida. muito legal. Isso é algo novo, mas mesmo dissociando do fundo, eu olho hoje enfim, com bons olhos para parceria, principalmente quando enfim, uma parceria de complementação, né? Eu acho que não é Sim. só uma questão de juntar capital, mas é também de juntar Às vezes os relacionamento, nomes também, experiência, um né? O bom nome. histórico. Que a gente estava Exatamente. falando no último podcast aqui, que era exatamente isso. Ele estava comentando, não posso falar porque ele usou os nomes, né? Mas Exetec e Lindenberg, por exemplo. Aham. Então, quando você faz, às vezes, um lançamento e aquilo não é tão forte naquela região, e às vezes você usa o outro, né? Uma O outro. ancoragem com um nome que é Exato. mais, sem dúvida, tem Então, muito valor. tem valores que a gente, às vezes, são intangíveis, mas quando você vai chegar ali numa operação, ela faz sentido. Em Sim. especial, pelo menos do que a gente acompanha aqui, né? A gente tem um olhar mais nacional, mas muita incorporadora, quando vai para outra região, ela experimenta em parceria com alguém que tem experiência naquela, Sim, quando naquela você vai região, começar numa então região. ajuda, muito expansão é importante pra você sempre assim, poder né? entender. É. Cara, Desculpa, não, eu ia falar. E quando vocês foram pra Santa Catarina ou vieram pra cá, pra São Paulo, vocês também foram na cara e na coragem, então. Talvez. Agora, ouvindo você falar, eu imaginei que você ia Aham. falar. Não, porque você sai de Não. Curitiba pra Campinas, não tem. Você gente falou que foi- tem algumas similaridades, mas eu acho que quase Foi não na tem. raça, mas é dolorido. Dolorido. O interior de São Paulo é mais Sim. complicadinho, né? De ela incorporar, fez enfim. interior também, não fez? Eu fiz Batatais, daí Sete Lagoas lá em Minas. Mas a gente fez Batatais, Araras, aí a gente fez projeto em Jabuticabal, Araraquara. Mas assim, uma coisa não tem nada a ver com É. São interior. interiores diferentes, né? Mesmo E a gente esse sempre fez interior, né? casa. A casa, sim. Casa, minha vida no interior. Aí Tá. quando a gente veio pra São Paulo, que a gente começou a fazer prédio. Aham. Que também são coisas totalmente diferentes. E Tá. mais do que isso, a empresa mãe é galpão logístico, não tem nada a ver. Então a gente começou com galpão logístico, aí meu pai tinha uma ideia de que o Minha Casa Minha Vida podia dar uma lucratividade que o galpão, a margem é muito baixa. Aham.
né? Muito, muito mesmo. Aham. O risco é muito Não dá pra alto, não dá pra errar. Uhum. E ele já tinha uma qualidade muito alta ali nos galpões. E aí eles foram lançar no interior. E casinha no interior, 500 unidades, ele vendeu tudo sem fazer absolutamente nada de Adorou. marketing. Espero que Tagawa não me escute. Mas assim, liquidou, foi sucesso e tal. Aí você pega o próximo. E aí pegou um aqui em São Paulo. Uhum. O daqui de São Paulo foi assim, Um show de horror. show de naquela- horror. E aí pegou o projeto na metade, foi fazer parceria. Então, eu gosto de Aham. entender essas histórias, porque no final, assim, por mais que você tenha muita experiência, quando você sai um pouco do seu core, Ah, sim. a chance de você errar é muito, muito alta. Sim, você Então, tá quando a muito gente nisso. deixou de fazer casinha, a gente Sentiu muito isso. sentiu. Uhum. E mão de obra não é a mesma, né? Como é que você Não. vai fazer estrutura de galpão logístico e Minha Casa Minha Vida? Então, são 2 mundos. E aí, acho que é por isso até que o Thiago trouxe, que eu acho que você consegue falar sobre isso na mesa. Uhum. Que faz muita diferença para um dono de incorporadora que põe, muitas vezes, o patrimônio inteiro da vida Sim. dele naquela mesa. Uhum. E às vezes, pro fundo, é papel de pão. Então, Sim. assim, a taxa é essa, então... você não quer? Então, o próximo. Aí você fala, não, você não entendeu. Aham. Isso aqui é minha vida. Aham. Tipo, Você botou 20 anos da tua energia lá. Exato. Sim. E minha família depende disso daqui. Eu Sim. não vou arriscar desse jeito. Então, Sim. eu imagino que pra você, nessa camada... E pra você na própria empresa hoje, né? Assim, você deve ter ali uma energia que você tem que gastar como diálogo com esse incorporador. Sem dúvida. Sem dúvida. Enfim, eu não sei se eu faria essa reflexão de entrar em parceria ou não. Até agora eu estava lembrando aqui, né? Eu tive uma conversa com um incorporador, não vou falar o nome dele, porque foi uma conversa, mas de um incorporador super tradicional, né? Um dos maiores do país. E ele teve uma experiência muito ruim de parceria. Muito ruim. Foi catastrófico Então, E ele falou, não faça parceria. Então, isso um pouco embasou o nosso... Quando a gente fez o primeiro movimento de expansão, que foi para o interior de São Paulo, a gente seguiu muito isso. Vamos começar... A nossa decisão foi, vamos começar pequeno, perfeito. vamos perder, né? Vamos ter um empreendimento show de horror, mas a gente pelo menos tem esse show de horror controlado, tá dentro de casa, né? Porque aí você não perde a mão, né? Exato, você não, enfim, nem entra muito forte sozinho e arrisca perder muito, e nem porque a parceria, a reflexão dele, que é uma reflexão verdadeira, né? A não ser que eu acho que é por um projeto pontual, são 2 players grandes, eu acho que é uma sinergia pontual, eu vejo valor, mas quando você está ancorando uma relação de longo prazo, quando tá ruim, tipo, o culpado é o outro. Quando tá bom, principalmente o parceiro local vai falar, porra, mas por que eu preciso Eu não desse precisava cara? dele, concordo. Né? Então, eu escutei isso desse incorporador e puta, tem muito sentido isso, porque às vezes parece uma vitória fácil você entrar com um parceiro, né? Mas eventualmente você vai colher um problema no longo prazo depois. Né? E a relação é de longo prazo, né? Naturalmente de longo prazo aqui, então, né? aí... Ela já não é pontual, que você fala, um mês deu errado. Não, E um cobra o outro, né? Só tem essa relação. Exato, sempre vai. E você, como player mais distante, você não tá tão no jogo, né? quanto eu. Exato, você fica vendido, você talvez nunca vá fazer jus à parceria, a pessoa sempre vai achar que tá trabalhando mais do que você, fazendo mais do que você, então... É delicado, né? Mas que é diferente, eu acho, que de pegar um projeto legal, grandão, Com assim, certeza. e vamos ali aliar esforços. Aí sim. Mas eu fico pensando nisso, porque querendo ou não, agora a operação de vocês viram de alguma forma um parceiro, mas que não que não tá no dia a dia, porque eu acho, é aí que eu acho que tem conflito. Quando Sim. os dois fazem a mesma coisa, um se acha melhor que o outro. Esse é um mercado que a gente tem um egocentrismo, né? Assim, Nossa, é um mercado de ego. Porque super. cada um tem a sua tradição, a sua história. Sim. Não é um mercado... Que atrapalha muito o nosso mercado. Muito. Esse ego para mim, é uma das coisas que mais me... E que eu vejo que às vezes no Nordeste tem menos isso. Pelo menos eu não sei, né? Mas acho que sim. eu percebo que eles têm uma cooperação muito mais forte lá. Quando eu vou
eu olho pro Sul, É o seu pior, eu acho. é muito... Cada um tem a Ah, sua. isso é ruim, todo mundo perde com isso. Todo Muito, mundo né? perde. Aham. E até é meio apaixonado pelo próprio produto, né? Que eu acho que esse é um negócio que a gente tem Também, visto isso muito. essa idiosincrasia, né? Não, às vezes, meu imóvel vale tanto. Aí você fala assim, mas O não mercado não. vale, não vai comprar. Não, mas vale. E você prefere ficar anos com aquele imóvel Sim, para não dizer que seu imóvel, na verdade, não valia tudo aquilo, né? Valia, Então, eu sim. acho que você tem uma... mas isso eu acho muito interessante. E saber que tem pessoas no mercado como você que estão olhando para isso, e acho que isso é um recado legal para também os outros incorporadores que assistem aqui, né, o que a gente está fazendo, mas de entender que existe um próprio incorporador que pode estar do outro lado da mesa e que pode entender dessa dor que quando a gente fala, startup, a gente tem uns preconceitos também que a gente sofre. sim. Que às vezes você fala assim, uma startup, tecnologia, esse mercado não tem tecnologia. Aí você fala assim, mas é uma tecnologia, mas por trás são pessoas que conhecem do mercado, que conhecem de tecnologia, que estão construindo uma coisa que é o que você falou, um RP. Muitas vezes são anos, né, de construção. Então Sim. você fala assim, eu quero construir o meu. Você fala, não vai dar certo. Deixa eu te contar. Se você for fazer do zero, não vai dar certo. E a gente tava brincando que ontem eu fui numa reunião também de uma grande incorporadora. E ele falou assim, eu tô na versão 2.5B do meu sistema. Eu falei, não vai ficar pronto nunca. Por quê? Porque isso é 1.0, 2.0. É o 2.5 não lançado, né? É isso. O 2.5 É cruel já tá isso, na né? segunda versão ainda, não Nossa. lançou ainda. Aham. Mas eu queria primeiro, acabando o nosso tempo, infelizmente, que passa sempre muito rápido, mas acho que te agradecer e trazer um ponto da sua visão de dá para fazer financeiro com o mercado imobiliário. E você trouxe que você, na verdade, era advogado, né? Sim. Geralmente quem Advogado senta aqui tenista, fala né? advogado e tenista, é verdade. Tenista. Que é o... Tenista Não, mais do que você- advogado. E geralmente todo mundo que senta aqui que é CEO de alguma incorporadora é engenheiro. Sim. E aí acho que acho que é a última reflexão, mas o que te fez até, eu entendi que você estava na faculdade, mas mudar também dessa trajetória do tênis, advogado, para o mercado imobiliário e agora financeiro? Eu acho que eu sou apaixonado por empreender. Eu amo empreender. Eu hoje estou fomentando algumas spin-offs na empresa, de gente que cresceu na empresa, já está mais sênior, tem anseios diferentes, então a gente enfim, tem um projeto de uma imobiliária, tem um projetinho de uma empresa de locação de equipamento, Legal. então tem pequenas iniciativas, algumas que estão crescendo mais, outras estão bem no início, mas de alguma forma eu agora não por minha própria conta, mas por meio de outras pessoas consigo me manter empreendendo. Então eu tenho muito prazer com isso. Então eu acho que eu entrei nesse segmento por gostar de empreender, talvez se não fosse construção ia ser outra coisa, mas eu acho que é isso que me moveu, que sem querer me levou pro imobiliário e não sei para onde ainda vai me levar, né? Porque agora tá indo um pouco pro financeiro, dividido, mas não sei. Quem sabe ano onde que vai. vem você não vem para contar a sua próxima etapa, que você vai estar no financeiro mais mergulhado e a gente vai conhecer um pouco mais do que deu e o Com que não deu prazer. certo, que essa é a melhor parte. Com certeza, agora Os tudo... erros e os acertos desse mercado. Com Mas certeza. obrigada pela sua participação, foi muito bom Obrigado, contar com Luiz. você. Que bom que você conseguiu vir, porque você não tá aqui, né, em São Paulo, então pra gente também faz muita diferença. Então obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito legal. Obrigado Obrigado demais, pelo convite. Valeu, Thiago. Obrigada, Prazer, obrigada, gente. gente.